Boa noite a todos. Boa noite. Reunidos estamos para estudar o livro O Consolador, hoje, 23 de julho de 2018. Nós estamos na pergunta de número 63. Correto? Correto. 63. O Consolador. Nós estamos finalizando o texto Sociologia. Vamos então fazer a nossa prece de abertura? Vamos. Divino amigo Jesus, amigos espirituais que aqui estão, todo esse grupo aqui reunidos, estamos para estudarmos a obra O Consolador. Como se trata de um espírito superior que é Emmanuel, temos uma certa dificuldade para acompanhar o entendimento. Mas com a ajuda dos amigos espirituais e com a tua ajuda, Senhor da vida, recebendo a inspiração, o amparo, nós teremos a oportunidade de compreender um tanto mais. Muito obrigada, amor querido, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal sem julgar? Considerando a determinação positiva do não julgues, como poderemos discernir o bem do mal sem julgarmos? Porque para você avaliar é necessário um julgamento. Vamos ver qual é a resposta do Emmanuel. Olha aqui. Entre julgar e discernir há sempre grande distância. Então, avaliar o bem e o mal é discernir. Julgar é dar o veredito. Você se acha no direito de avaliar e de dar o veredito, inclusive. Entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Você julga e dá o veredito. Quem que tem essa capacidade? Vamos dar um exemplo da Maria Madalena. Olha, ela é prostituta. E sempre será. Jesus apareceu para mim, mas para ti. Por que não para a mãe dele? Ou um de nós, seus discípulos? Isso é o quê? Isso é um julgamento. Então é bem diferente, discernir de julgar. O ato de julgar para a especificação de consequências definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Analisa, verifica, pondera. De modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Eu tenho que discernir o bem, o que é do bem, o que é bom, e eu tenho que discernir o que é o mal. O que é o mal e o que é o mal, o com U e o com L. Uma vez identificando isso, possam as criaturas traçar diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Pergunta 64 para Emmanuel. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? É para acabar. Tá vendo só como você não pode pegar a letra mata e o espírito vivifica? Na esfera de nossas experiências,
Consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Naquele momento ele estava perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Abre aspas. Vai e não peques mais. Fecha aspas. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele vegeta. Nos processos públicos, primeira a experiência, nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo, essa é a palavra, ou para a reeducação do organismo social. Então não se trata de punir, mas de reeducar. Se aquela criatura é um dano à sociedade e conservá-la em sociedade, o dano irá aumentar muito mais. O que a justiça humana, os processos puder fazer? Tira essa criatura de sociedade e coloca para se reeducá-la. Mas isso não é feito. Se tira de sociedade, enfia em uma cadeia pública, amontoado, uns sobre os outros, sai de lá pior do que quando entrou. Então, do jeito que hoje nós olhamos o mundo em 1500 anos atrás, a gente vê a Idade Média, que a gente observa as cruzadas, a gente observa como eram tratados os homens, as lutas para distrair, levar o outro até a morte, seriam os gladiadores. A gente acha isso um absurdo, né? Mas daqui a alguns milênios, quando nós olharmos para o nosso século de hoje e lembrarmos como tratávamos os doentes dentro dessas cadeias públicas, nós vamos nos sentir horrorizados. Que não é feito uma educação, é feito uma verdadeira prostituição maior. Porque quase sempre, quando esses irmãos são recolhidos a cadeias penitenciárias, devido à ociosidade, os maltratos, se tornam pior do que quando adentraram. Bem piores. Para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse trabalho os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos de acordo, acorde com aquele que é a luz dos nossos corações, que é Jesus. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Então aqui o Emmanuel colocou a diferença entre julgar e discernir. Ele disse, quando se referir a julgamento, deixe isso a quem tem competência de fazer, que não somos nós, e sim o Pai. Julgamentos definitivos. Vamos para o 65? O homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra responde, no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir? A responsabilidade de um cargo público, pelas suas características morais, é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. A responsabilidade da criatura que chegou na terra
e vai administrar um patrimônio material dela, ela responde. Mas quando você vai administrar um dinheiro que não é seu e que é público, a responsabilidade é muito maior. Uma coisa é tu gastar o que Deus te emprestou, porque é o empréstimo. A outra coisa é você se achar no direito de gastar dinheiro público. Vocês sabem como é que é gastar dinheiro público? Quando eu meto um atestado, estando em perfeito estado, isso é roubo. Quando eu vou para o trabalho e fico só enrolando, isso é roubo. Quando eu vou só no final do mês retirar um dinheiro que é público, isso é roubo. Quando eu desvio, é roubo. Vai só bater o ponto, é roubo. E é o dinheiro público. O que é um dinheiro público? Todo mundo deu um pouquinho. O empresário, ele não paga os impostos, ele repassa. Porque quem paga é o consumidor. Quando nós estamos, o empresário, que ele está formulando os preços, os valores, os gastos, ele já vai embutindo o imposto, que é repassado para o consumidor. Quando a gente diz, a gasolina, quem paga o imposto não é o dono do posto, é o consumidor. O dono do posto só repassa. Então é isso que nós temos que parar para pensar. Então a responsabilidade com o dinheiro público é muito maior. E nós observamos a nossa sociedade brasileira ainda extremamente infantil, hipócrita e egocêntrica. Quase sempre quer fazer um concurso público para quê? Para trabalhar pouco. Mas a massificação é em rolês. Ele diz: daí a verdade que na vida espiritual o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens pedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Vai responder. 66. O preceito evangélico, abre aspas, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, fecha aspas. Deve ser interpretado no sentido absoluto? A palavra é, assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ver a resposta de Emmanuel. Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas. E o homem que as atirasse fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção de irresponsabilidade, desprezando a oportunidade do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Então, nascer numa condição financeira, isso é uma aprovação. Se você não viver essa aprovação, você abrir mão, como é que você vai saber se você tem capacidade de? Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos. E os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar sua responsabilidade como um problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, posso reter como intérprete sincero dos desígnios divinos. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Olha lá. O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Lembrando aqui Saulo de Tarso, quando falou a Abigail, tu és o coração
do meu cérebro. Então ali nós teríamos um casal perfeito para um lado. Uma mulher fazendo a função de mulher, o coração, e um homem fazendo a função do homem, a máquina cerebral. Qual é o movimento nesse vértice? A mulher faz a linha vertical, ligando a sua família a Deus, e o homem faz a horizontal, sustentando lá. Quem é que está fazendo hoje isso? Os dois estão fazendo a horizontal. Quem está fazendo a vertical? Por isso que está do jeito que está. Essa história de rasgar sutiã, jogar fora e concorrer, deu no que deu. E eu até digo de forma incisiva: não quer ser mãe, não vai parir. É simples. Vai parir para os outros dar conta? Parir para estar terceirizando a educação? Depois na velhice reclama. Vai ter que responder? Vai. Se a criatura que está administrando dinheiro público vai ter que responder, imagina aquela que está para administrar filhos de Deus. Mas Conceição é o sacrifício. Então não vai parir. Aqui uma mulher feminista diz: o que é isso? Quer dizer então que a gente não tem cérebro? Eu costumo dizer que são homens reencarnados no corpo feminino, revoltadinhos, que estão no corpo feminino, mas querendo viver uma vida ainda de homem. E ainda fica todo mundo. Parece um bichinho, né? Isso o quê? E se sente menor por. É um complexo interior. Então hoje o lar, ele está em decadência. O índice de separação. As crianças não têm mais referências. É uma mudança de pai. É um padrasto hoje, amanhã é outro, amanhã é outro. É uma madrasta hoje, amanhã é outra, é uma confusão. Nós não estamos dizendo que a mulher não tem capacidade de... Tem, e muito. Tem. A pergunta lá na frente é, que nós temos que fazer: o que eu quero da minha vida? Quais são as minhas opções? Contam lá pelo lado do Chico que uma senhora procurou, uma jovem senhora, e disse assim, que ela gostaria muito de trabalhar, mas que o esposo não deixava por causa dos filhos. Ele olhou para ela e disse: minha filha, você fez escolha. Se você tem esposo, tem filho, não dá para você ficar 24 horas dentro do centro espírita. Vai cuidar dos filhos. Então, a gente tem que fazer, é esse movimento que a mulher tem que fazer lá atrás. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma empresária? Eu quero isso, é isso que eu quero, é isso que me dá prazer, é isso que mexe com o meu ego? Vá ser. Se entregue 100%. Não tem problema nenhum. Aí hoje eu pego muitas mães e dizem assim: mas eu consegui administrar minha casa, eu trabalhava, meus filhos. Eu disse: beleza, olha para os teus filhos, são referência? Porque o pessoal acha que criar é eles estarem vivos. Acha que criar é estar vivo. São referências? Uma vez eu conversando com a filha dela, disse: minha filha, liga para sua mãe avisando que você está aqui comigo. Ela disse assim: mamãe, não se preocupa, mamãe está sempre muito ocupada. Dói ouvir isso? Dói, claro que dói. Mas que isso vai pesar, e é aquilo que eu costumo dizer: gente, não existe espírito mulher, espírito homem. Existem espíritos vivendo experiências femininas e experiências no corpo masculino. Então, se o papai me colocou, o papai não erra. E o que eu aprendo no corpo de mulher, eu não aprendo no corpo de homem. E quando eu estou no corpo de homem, eu não tenho como aprender o que está no corpo da mulher. O próprio corpo físico da mulher tem limitações. Então são experiências diferentes. E estar no corpo de mulher é viver a experiência da maternidade. Maternidade não é parir. Não é só isso. Entendeu? Então são experiências. Então quando eu reencarno no corpo feminino de mulher e não vivo a experiência, eu estou retardando a minha evolução. Porque estar no corpo de mulher quer dizer que eu preciso passar por essa experiência. Eu preciso aprender a cuidar do outro, a me anular. E o que o papai vai fazendo? Minha filha, está difícil? Mas você tem que viver, mas está difícil? Então tá, você vai ser uma doméstica uma vida inteira. Pronto, acabou. Você não vai ter oportunidade de estudar nem nada, você vai só cuidar, mas não dos teus, dos outros.
Mas que você vai ter que viver a experiência, vai. Papai não se submete aos nossos caprichos. E é necessário. Você imagina quando Jesus tirou a roupa, se vestiu ali de escravo e começou a lavar os pés dos discípulos? Pedro deu um chilique. Não, Senhor, os meus amigos estão sendo mal contigo. Eles não deveriam deixar o Senhor fazer isso. Pedro, se tu não deixar eu lavar teus pés, tu não é digno de ficar comigo. Porque Pedro estava querendo dar uma de moralista, melhor do que os outros amigos, os seus outros colegas discípulos. E eles estavam discutindo qual era o maior entre eles. E aí Jesus diz, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Então aqui o Emmanuel, ele já diz assim, olha, a função, se não escolher, isso é outra coisa, nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, fala o que tu quiser. Mas você vai ter que responder pelas suas escolhas. E às vezes a pessoa precisa tanto passar por essa experiência que o papai dá um marido maravilhoso, com condições financeiras para tudo. Não tem necessidade da criatura trabalhar. E os meninos? Vai terceirizando. De tão redonda, eu digo que é uma encarnação redonda. O pai faz tudo para ver se a criatura vai lá e tira um 10. Não tira. Ambos são o homem e a mulher, ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, e a mulher está perdendo isso, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, por meio de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas. Você não vale nada. Você é uma ignorante. Esse teu serviço aqui não é de nada. Você passa o dia todo dentro de casa dormindo. E a mulher foi acreditando nisso. E foi intoxicando. E ela acreditou. E hoje a massificação é a própria mulher. É a própria mulher que acha um absurdo outra mulher cuidar da casa e cuidar dos filhos. Ela é discriminada em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar. Desculpa, mas é Emmanuel. Eu só estou comentando Emmanuel. Não é uma opinião pessoal minha. É o da reeducação da mulher para o lar. Nunca para uma ação contraproducente fora dele. Contraproducente, que produz efeitos contrários aos desejados. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Já foi. Tem a outra encarnação, que essa lição possa ficar gravada em nós. Eu conheço uma família, uma única família. Só vi isso uma vez. Eu tenho 46 anos. Ela é dentista formada em 1900 e pouco. Só tinha faculdade federal. Para você formar odontologia, tu tinha que manjar mesmo. Ela casada, ele casou, esposo maravilhoso. Teve a primeira menina. E aí era aquela agonia para ir para o consultório, a criança ainda amamentando. Ele olhou para ela e disse assim: minha filha, o dinheiro que eu tenho dá para sustentar nós 3. Cuida da nossa filha. Você sabe o que ela fez? Ela deixou a odontologia para os pais.
as amigas, as colegas. Você é louca. Como é que tu fazes uma coisa dessa, abandonar a tua profissão para cuidar de menino? Ela teve mais uma menina e teve mais um menino. Conheço os 3, são adultos. Ela realizada, os filhos são maravilhosos, porque ela é uma mãe presente. Para fazer uma renúncia dessa, já mostra o caráter da pessoa, que é uma Alcione da vida, uma pessoa íntegra. Não que agora, porque gente, é só um período, não é para o resto da vida. É aquele período de 12, 13, 14, 15 anos. Depois disso ele já anda. Aí eu disse, e aí, Patrícia, tu vai voltar? Ela disse, não, agora eu quero fazer psicologia. Quer fazer psicologia? Está trabalhando. Ela cumpriu a missão dela. As 2 meninas já estão formadas, uma arquiteta, outra é advogada formada, trabalha na empresa do pai. O menino está em São Paulo estudando. E eu disse, Patrícia, valeu a pena? Não me arrependo nem um pouco. Minha consciência está tranquila. Eu fui uma mãe presente. Porta do céu está reganhada para ela. O nome disso é o quê? Renúncia. O que é renúncia? Ela teria todo o direito de continuar trabalhando. Mas ela renunciou ao direito para atender o outro. Então, é pensar no outro antes de pensar em si. E se fosse um cara assim, 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 assim? Tu cumpriu o teu dever. A responsabilidade é dele. E se estás passando por isso, quase sempre a dor que eu sinto hoje foi a dor que eu fiz alguém passar ontem. O abandono de hoje foi o abandono de ontem. Nada está errado. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Hoje está tendo um índice muito grande de inseminação artificial porque as mulheres passaram do tempo de parir. Vai querer parir com 39, 40, 41 e tem que fazer inseminação, paga uma fortuna. 30, 40 mil reais. Por quê? Porque acha que é Deus que pode controlar tudo. Não pode. Já foi. E outra, gente, nessa a gente vai mudando a nossa programação todinha. A gente não tem livre-arbítrio. E a gente muda a nossa programação. A gente muda por causa dessa pontinha desse nariz para cima. A gente muda totalmente a programação. Não tem mais. Você com 50 anos correndo atrás de menino? Não dá. Não tem, não aguenta mais. Uma irmã minha pariu com 39, 40, eu acho. Gabriel. Coitada. Ela só fazia dizer, não quero nunca mais, não quero nunca mais. Eu digo, também, mano, tu passou da fase, ela pegou um capetinho. Menino quer correr, menino não quer ficar sentado. O evangelho, os amigos espirituais, esses espíritos superiores, eles não estão para dar resposta que nos agrade. Eles respondem o certo. Nós é que devemos seguir ou não. Então, às vezes algumas pessoas ficam bravas comigo, né? Eu digo, gente, calma. Eu estou comentando o que eu estou lendo. Você imagina, amanhã lá na fundação, lá no estudo, vai começar um capítulo, o título do capítulo é sexo. Tu imagina a confusão que vai dar. Eu estava lendo o texto, eu li, porque eu não conseguia entender o início, de tão profundo que é. E sabe o que ele chama? De loucos, doentes. Pior do que a peste bubônica, de tanto que dizima a vida de tanta gente, o sexo. Então vai doer ao longo, vai, mas infelizmente é o que está no texto. É o que está no texto, não tem como fugir. E aqui ele deixa bem claro. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada de seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar. Reeducação, por quê? Porque nós perdemos essa educação. A mulher hoje ela é educada para ter dinheiro, para ter isso, para ter aquilo, para ter carro, para ter isso. E os meninos? Os meninos para gozar, para isso, para aquilo outro. É que os problemas então. Vamos lá para 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com, abre aspas, estar bem na vida?
Agora ele puxou a orelha da mulher, puxar do homem agora. Abre aspas, ganhar bem, fecha aspas, e abre aspas, trabalhar para enriquecer. Então, 3 coisinhas: estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para ficar rico. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno? Ser humano, nós como um todo, que aí seria o ser hominal. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra. Forte expressão de ignorância. A criatura está na Terra só na horizontal. Não sabe nem o que é vertical. Só conquista, 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 conquista. Morreu. Morreu. Como? Morreu. Acabou. O que tu trouxeste? Não tem nenhum bem espiritual. Por isso que o nosso Senhor Jesus adverte: não acumuleis tesouros na terra, onde os homens roubam e as traças corroem. Acumulei sim tesouros no céu. Então, por isso é que nós, seres humanos, somos perturbadinho idiota. Porque todos nós sabemos, não precisa ser espírita, católico, evangélico, nada. Todos nós sabemos que temos um tempo limitado. Todos nós sabemos que teremos que prestar contas. Por isso o pavor da morte. A pessoa que tem pavor da morte é pavor do acerto de conta. É pavor do acerto, é consciência de culpa. Porque a lei está gravada aqui dentro. Então é o desespero do acerto de conta. Então, que tesouro eu estou levando para o mundo espiritual? E esse quase sempre, que são os eternos e os imperecíveis, esse eu não me preocupo. Então, eu não só tenho essa vida, como eu educo meus filhos na horizontal. Quando que eu peguei o menino e disse: vamos ali, filho, numa instituição, ver crianças carentes, no orfanato. Vamos lá levar uns brinquedinhos. Vamos levar um lanche. Vai lá, meu filho, dê. Quem que faz isso? Nós nos preocupamos com a aula de inglês, francês, alemão, português, matemática, física, química, nota, melhor escola, paga uma fortuna. Então é uma educação na horizontal. Dentro de casa só fala em dinheiro. Exige do menino notas. Educação na horizontal. Vou voltar. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo. Olha aí, está aqui a resposta. Foi esse excesso de inquietação, de querer ter. Gente, a função disso aqui é eu ligar. Às vezes o meu está em perfeito estado, mas eu já fico de olho para o do outro, eu já quero o melhor. Isso é consumismo. E eu sou o que tenho, não o que sou. Eu sou uma pessoa que me desprezo tanto, que eu só me sinto bem quando eu tenho o que o outro tem do melhor. Esse é um desprezo a si mesmo. Foi esse excesso de inquietação no mais desenfreado egoísmo que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, na radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Emmanuel. Se tens algo contra, vá reclamar para ele. Marque uma audiência, diga que ele está errado, que não é assim. Mas o estudo é das obras de Emmanuel. Próximo estudo, nós vamos estudar sobre ciências abstratas, ciências especializadas. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma atividade e até o nosso próximo encontro.